De um lado está a candidatura do Centro Democrático, por mim representada. Do outro lado está uma candidatura que esposa teses estranhas ao nosso meio, teses marxistas, teses estatizantes, teses que não primam pelos princípios democráticos consagrados na nova Carta Constitucional, até porque o partido daquele que é meu adversário se negou a assinar, ou não assinar, mas votou contra o texto constitucional. O que nós estamos vendo no leste europeu é a demonstração clara, é a demonstração nítida de que os princípios democráticos devem ser preservados e devem ser perseguidos. Durante 30 dias, eles levaram para erguer o Muro de Berlim. E nós precisamos de 30 anos para derrubá-lo. Derrubamos essas teses atrasadas, arcaicas, que não dizem respeito ao nosso dia a dia. Essas teses que são contra a livre iniciativa, que são contra a liberdade, que sufocam, que oprimem o povo. Lá no leste europeu não havia liberdade, não há liberdade de imprensa, não há livre iniciativa, há sim a presença do Estado enorme, maciço, corrupto, interventor. Lá não há liberdade de se comprar aquilo que se deseja, lá não há liberdade de salário, lá não há competição, lá não há eficiência, lá não há felicidade. Este outro lado é o que eu combato. Eu combato porque acredito firmemente que é possível nós construirmos uma sociedade democrática, mas uma sociedade democrática com absoluta liberdade, com meios perfeitamente compatíveis com o que era a nossa Constituição e sem utilizarmos da luta armada, da intolerância, da baderna, da bagunça, do caos, do desrespeito mais absoluto, como querem aqueles que se contrapõem à nossa proposta. O candidato não respondeu a pergunta, fugiu a pergunta, naturalmente porque ele não pode se explicar diante do que lhe foi perguntado. Ele defende abertamente a luta armada, ele defende a invasão de terras produtivas ou não, ele defende a invasão de casas, de apartamentos, ele defende a intransigência nas questões programáticas hoje do nosso país. Ele defende somente as suas teses. Todos aqueles que forem contra as suas teses devem ser condenados. E nós vimos isso no decorrer de toda esta campanha eleitoral, pela intolerância que foi manifestada pelos militantes do partido que se opõe a mim. Fundamentalmente, ele diz que o partido não é marxista, mas em todas as cerimônias do partido, eles ao final não cantam o hino nacional, cantam a Internacional Socialista, que é o hino marxista, conforme a própria Folha de São Paulo divulga num episódio que houve aqui há poucos dias no Pacaembu. O que nós precisamos, minha gente, é construir uma sociedade democrática, levar comida à mesa do povo. E isso, levar à mesa a comida para que todos se alimentem bem e convenientemente, não se pode fazer invadindo as terras produtivas que estão produzindo, mal ou bem, com produtividade ou não, mas os alimentos que servem para chegar à mesa do trabalhador e também para conseguir lá fora os dólares via exportação de que nós precisamos para financiar o nosso desenvolvimento. Em relação à questão da privatização, um dos grandes males hoje que o país atravessa é exatamente pela presença do Estado na economia. O Estado é gigantesco, ineficiente, corrupto. O Estado detém 75% da economia brasileira. E, apesar de gigantesco, ele não consegue pagar salários condignos, ele não consegue colocar o giz na sala de aula para a professora ministrar a sua instrução, não consegue colocar mercúrio cromo, esparadrapo, num posto de saúde para curar a ferida de um menino que caiu da bicicleta ou jogando bola no meio da rua. Apesar de gigantesco, ele é ineficiente. Por isso eu defendo a redução do tamanho do Estado. Porque o Estado é proprietário de fábricas de tecido, é proprietário de livros, de livrarias, é proprietário de fábricas de zíper. Cada centavo que o Estado joga numa dessas fábricas é um centavo a menos que ele deixa de investir na educação, na saúde, na habitação.